Porque quanto maior for a batalha, maior ainda será a vitória. E a vitória não é nossa. A vitória é de Cristo. Uma vitória já consumada. Uma vitória que tem se mostrado no mundo inteiro algo certo. E algo realmente maravilhoso para a nossa vida. Não pense você que as pessoas que estão aí fora, que elas estão felizes em casa, que elas estão sossegadas em casa. O Espírito Santo, que nos dá dons maravilhosos, segundo lhe apraz, ele também trabalha no coração dessas pessoas. Eu me lembro de um jovem que, antigamente eles falavam discoteca. Era música, né? Aqueles globos, né? E ali, então, eu ia para dançar ali, fazer festa, beber, né? E eu conheci um jovem. Aliás, conheço esse jovem. Esse jovem estava lá nesse ambiente. E uma voz incomodava esse jovem o tempo todo. E a voz dizia assim: aqui não é o teu lugar. E por vezes essa voz trabalhou nessa direção, dizendo para aquele jovem: aqui não é o teu lugar. Eu acredito que muitos de vocês possam ter passado por situações semelhantes, lugares, em outras situações, outras ocasiões. Mas aquele jovem, um dia ficou tão incomodado com aquela voz que ele disse assim: se aqui não é o meu lugar, qual é o meu lugar? E não levou muitos dias. A mãe daquele jovem estava estudando a Bíblia, o pai também, e mais um grupo de umas 40 pessoas. Uma classe bíblica, era uma igreja. Na garagem daquele homem, daquele pai de família. E a mãe do jovem, um dia vendo ele chegar em casa, tarde da noite, na verdade já era quase madrugada, a mãe chegou e disse assim: sei que você é uma pessoa do bem, e eu sei que você, conhecendo a Deus, né, bem de perto, vai mudar para a honra e glória de Deus. Estudo, e começou a se preparar para conhecer a Jesus. Na época ele fez 8 estudos bíblicos. E aí ele convidou uma jovem chamada Rejane. Vem cá. E disse para ela assim, ó: eu era católico não praticante. Pior, né? Eu era um católico não praticante e ela chegou a ser catecista da igreja dela. O pai dela era 28 anos presidente da igreja católica na região aqui de Rolante, é isso? E eu falei para ela assim: olha, nós já somos noivos, né? E eu quero te apresentar aqui um estudo bíblico. Encontro, o senhor lembra, né? Encontro com a vida. Estudo lindo, maravilhoso, que não deveria ter saído jamais. E eu entreguei nas mãos dela e falei assim: ó, estuda isso aqui. E eu já estava no meu 8º estudo, vários tipos de estudo da igreja adventista, né? Que um irmão muito caprichoso, no caso, usava os seus dons para preparar aqueles estudos. O dom de profecia no movimento adventista, né? E tantos outros estudos que ele foi preparando, no caso, ele passava para mim. E essa moça, um dia eu cheguei para ela, depois, acho uns 2 meses, mais ou menos, né? Depois de uns 2 meses, no caso, eu orando, ela pedindo para que Deus trabalhasse com ela.
E ela estudante escondida lá do pai e da mãe dela, porque o catolicismo era forte lá. E para honra e glória de Deus, ela acabou aceitando, né? E hoje, pastor, não sei como é que é na tua casa, mas hoje ela me bota nos eixos. Eu agradeço a Deus pela minha esposa. Pode sentar, querido. Vocês perceberam como é que o Espírito Santo trabalha? O Espírito Santo é interessante, né? A pessoa do Espírito Santo que a gente estudou na primeira noite, agora na quinta-feira. A pessoa do Espírito Santo, ele não só nos concede os dons para nós realizarmos a obra, para nós nos unirmos e fazermos a obra de Deus, como ele mesmo faz o trabalho. Eu gosto que se envolve no trabalho, que faz o trabalho, que mostra o caminho certo, que diz como as coisas devem acontecer, mas que também faz acontecer, que também vai e se envolve. E o nosso Deus, ele é maravilhoso. O Deus do Espírito Santo que está à nossa disposição, ele concede dons especiais para cada um de nós, e que pena que às vezes uma pessoa ou outra enterre aquele dom. E que pena também que um ou outro que recebe esse dom, ou esses dons, às vezes tão imperativo. Eu gostava muito dos nossos professores de teologia, porque eles ensinavam para nós como eram as coisas na Bíblia, nos preparavam, no caso, para enfrentar, né, com o bem, com aquilo que a palavra diz. E cada um deles saía no NASP. E eu ficava encantado com aquilo. Eu dizia assim, isso só pode ser de Deus. Porque esses homens com o conhecimento que têm, uma mente brilhante, maravilhosa, que Deus deu para eles, dons especiais, né, de ensinar. E eles poderiam ensinar e dizer assim, eu já fiz, eu já sei. O microfone está falhando, não está? Não está? Tá bom? E aí eu senti, assim, aquele prazer, aquela alegria, né? Hoje eu entendo por que o meu neto, no caso, está estudando teologia, ele tem aquele prazer, né? Ele diferente de mim, no caso, eu muito tímido, muito na minha. Ele não, ele vai, encosta no professor que passou alguma palestra para eles no colégio, ele vai e tira foto com eles. É outro tipo de empolgação. E essa empolgação é necessária para os últimos dias, para a pregação do Evangelho. São coisas que o Espírito Santo de Deus dá a nós, concede a nós. Você percebe isso? Você percebe que às vezes você faz alguma coisa e você nem se programou para fazer, quando você menos espera estar fazendo, e você diz assim, isso é coisa de Deus? É assim ou não é? Isso é coisa de Deus? Irmãos, um dom especial que Deus está procurando dar para todas as nossas igrejas, e eu tenho assim colocado isso diante da igreja, tenho tentado fazer com que a igreja entenda essa questão. Irmãos, nós precisamos ter o dom da visitação. A nossa igreja no passado, ela visitava muito, nós como povo de Deus visitávamos muito. Eu vivi essa parte da história da igreja, minha esposa viveu e muitos de vocês viveram. E nós não deveríamos deixar cair por terra essa bênção especial que eu chamo de dom, o dom da visitação, o dom de ir orar nas casas, o dom de orientar as pessoas, de ajudar as pessoas. Elas são fortalecidas, mas nós somos muito mais fortalecidos. E temos vivido uma época em que a gente vê assim que um espera pelo outro. Não tem que esperar um pelo outro. Nós não temos que esperar um pelo outro, nós temos que levantar nossa cabeça e dizer, Senhor, Tu me deu o dom para falar, me deu o dom para orar, me deu o dom, no caso, para visitar. Eu vou visitar e vou trazer as pessoas. Vou ajudá-las. Meu pai está com 85 anos, minha mãe está com 79 anos. E eu disse para eles, vou levar vocês agora na Semana Santa para nos ajudar lá. Porque eu preciso de... Vá nas casas, né?
e visite as pessoas, e dê atenção, dê carinho, abrace, como eles fazem aquilo com tanta facilidade e com tanta felicidade. Para que os irmãos possam perceber, no caso que, irmãos, nós temos que fazer isso, é isso que Deus quer que nós façamos. Olha só essa igreja aqui, ó. No dia do concílio, que nós tivemos concílio distrital, a igreja de Santa Maria sonhou, e nós vamos alcançar, para a honra e glória de Deus, 19 batismos. Certo? O ano passado a igreja toda, o distrito todo alcançou 18 batismos. E vocês sonham aqui em nós alcançarmos 19 batismos. E essa igreja vai alcançar esse número de batismos, porque Deus nos capacitou para isso. Deus deu dons especiais. Dons especiais para nós usarmos em prol das pessoas. Então nós precisamos, mais do que nunca, nos consagrar a Deus. Mais do que nunca, confiar no poder de Deus. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 12, 4 a 7. Pode abrir aí a sua Bíblia. Eu vou molhar um pouco aqui a minha garganta. Servir água para quem vai pregar é um dom especial de Deus. É ou não é, pastor? Qual é pregador, no caso, seja pastor, seja ancião, seja, né, os demais membros da igreja, quem não gosta de molhar um pouquinho a garganta, no caso, para dar sequência, né? Que essa força, esse ímpeto que Deus nos dá, no caso, precisa da água, gente. Né? 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, ou 1 aos Coríntios, capítulo 12. Por gentileza, levante a sua Bíblia e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, a tua palavra é poderosa porque tu és poderoso. A tua palavra, ó Deus, nos encaminha na direção certa, na vereda da justiça, da verdade, da bondade e do amor, porque tu és a essência. Nos ajude, Senhor, ao olharmos, lermos e refletirmos sobre a tua palavra nessa manhã. Sejamos iluminados por ti, aprendamos mais de ti e tenhamos a nossa vida verdadeiramente transformada para a honra e glória do teu nome, por Jesus. Amém. O capítulo 12, ele fala acerca dos dons espirituais. Verso 4 em diante, queridos, diz assim: ora, os dons são o quê? Diversos. Os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Mas os dons são diversos. E também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Se recebemos dons, é para fins de que tipo? Proveitoso. Você não vai ver uma pessoa que recebe um dom especial de Deus fazendo o mal. Se ela estiver fazendo o mal, ela não está com o Espírito de Deus, de maneira nenhuma. Então, isso é um alerta para nós mesmos, quando estamos fazendo as coisas, né? Os irmãos já perceberam que a gente, no nosso trabalho pastoral, né, na nossa vida ministerial, é de envolver as pessoas. E eu achei lindo hoje a igreja. Veio uma irmã orar dali, veio outra cantar dali. É isso, irmãos, que nós precisamos. Deus nos dá os dons para nós entendermos uma coisa.
Não existe aqui um palco e ali uma plateia. Não existe isso. A igreja de Deus é composta de pessoas que vêm para adorar a Deus e todas merecem ter um espaço para fazer o seu melhor de acordo com o dom que tem. Todos. Ah, pastor, mas a igreja tem 100 membros, tem 200 membros. Temos que ter criatividade para fazer coisas que envolvam todas as pessoas. Antigamente nós fazíamos uma leitura, se lembra? Uma leitura de púlpito, no caso, que a gente tem um nome, né, pastor? Como é que é o nome? Ah, leitura responsiva. Essa leitura responsiva, vocês lembram? Todos participavam. Hoje em dia, o que estão fazendo? Até os hinos, no caso, que era para ser congregacional, não acontece. E quando chega no final, tem uma pessoa ali que vai e canta ali sozinha. Mas a igreja é uma congregação e a congregação tem que ter participação. Nos dias que eu prego, seja sábado, domingo, quarta, eu sempre peço para nós cantarmos congregacional no início e congregacional no final. Ah, pastor, mas tem uma música especial para o fulano. Então ele canta as duas especiais agora. Mas depois é a congregação. É cada um, no caso, refletindo na letra daquela música, daquele hino, né, para colocar diante de Deus o seu coração de forma aberta. Deus nos deu dons, Deus nos deu dons especiais. Pense agora aí em um momento, no caso, né, os dons que Deus já te deu. Eu e minha esposa queríamos uns dons que não recebemos, né, mãe? Um que é cantar, né? Nossa voz não ajuda, né? E o outro que eu queria muito era aprender a tocar um instrumento, né? Um violão, que fosse um violãozinho ali, pá. Mas estou contente com o que Deus tem feito na minha vida. À medida que vai passando os anos, a gente nota que Deus vai multiplicando os dons quando você exercita, quando você coloca nas mãos de Deus. Dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao fiel, conforme a vontade de Deus e com o propósito de edificar a igreja. Não tem outro motivo, certo? Sua finalidade é essencialmente espiritual, promover o aperfeiçoamento dos santos e fortalecer a unidade da igreja de Deus. Se não é para isso que nós viemos aqui a cada sábado, domingo, quarta, semanas, né, semanas de evangelismo, semana de oração, se não é para isso, a gente estava perdendo tempo. Porque os dons nos são dados, no caso, não para nos enaltecer, mas para enaltecer o nosso Deus e ajudar no crescimento das pessoas ao nosso redor. A pessoa tem que estar na igreja, ela tem que ter prazer de estar na igreja. Ela vem para a igreja, ela tem que ter certeza de que ela está vindo aqui para ter um encontro com Deus. E uma das maneiras dela ter esse encontro com Deus é tendo irmãos e irmãs, meninos e meninas, moços e moças, que sabem sorrir, que sabem cumprimentar, que sabem apreciar, que sabem dar atenção, sabem dar carinho. Vocês percebem? Esse é o dom especial que Deus nos deu para erguer a igreja, para fortalecer a igreja, para a igreja ser realmente uma igreja dependente de Deus. Ah, mas que lindo, irmão, você pregou hoje. Não tem pecado nenhum em você dizer que foi lindo. Agora, você notou que foi pregado hoje, no caso, para colocar você mais perto do céu, mais perto de Cristo? Nós vamos fazer umas leituras aqui e eu vou precisar da ajuda de vocês. Antes dela, só quero mostrar um detalhe importante. Muitos cristãos, não é um nem dois, tá? Muitos cristãos têm dúvidas sobre a diferença entre dons e talentos. A principal distinção, queridos, está no propósito. Os dons são capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo após a conversão. Porque aquele menino que ia lá na discoteca, no caso, ele não tinha essa noção. Quando a mãe dele mostrou o caminho, ele mostrou para a noiva dele, que se tornou a esposa dele, já há 41 anos, né? Estamos indo para 42 já. Nós vamos perseguir o caminho de vocês aí. E para honra e glória de Deus, né? Então,
Deus muda. A partir do momento que eu comecei a entender a palavra, eu entendi que quem estava conversando comigo lá dentro da discoteca era o Espírito Santo. Só que ele não podia me dar dons ali dentro. Ele iria me dar dons a partir do momento em que eu o conhecesse, no caso, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele pudesse então agora dizer assim, aceitou o caminho, te converteu, não vai mais agora na discoteca, agora eu vou te mostrar um caminho para ser realmente feliz. E realmente é o melhor caminho, é o caminho mais maravilhoso que Deus entregou para você e para mim. Depois da conversão, nós vermos que Deus nos dotou de dons espirituais especiais. Agora veja bem a outra parte aqui. Concedidas pelo Espírito Santo após a conversão com o objetivo de cumprir a missão da igreja. Já os talentos são o quê? Habilidades. E muitas vezes habilidades de que tipo? Naturais. Que podem ou não ser usadas no serviço ou a serviço de Deus. Pelé jogava bola ou não jogava? Eu assisti um pouco ainda, não cheguei a ver uma época, né? Mas até hoje todo mundo sabe que Pelé jogava uma... né? Neymar. Não vou falar Neymar. Ele só se atira no chão, né? Mas, amados, são dons. Os japoneses fizeram uma pesquisa em relação ao corpo do Neymar, né? E eles verificaram que ele tem uma anatomia, né, diferente. Por isso que realmente ele é um jogador diferencial, apesar de a gente achar assim, né, coitado, né? Mas os dons espirituais, no caso, né, é para nós sermos fortalecidos como igreja. Os dons, os talentos naturais, pode servir para ajudar na pregação do evangelho. Mas na maior parte das vezes é o que você vê. Esses cantores aí do mundo arrastando multidões, né? Esses jogadores, esse pessoal de novela, né? Arrastando multidões, levando para a perdição. E eles não têm essa noção do que é o dom espiritual. Mas a igreja tem essa noção. Deixa eu ver com vocês agora aqui. Quem pode ler para nós 1 Coríntios 12, 8 a 10? Quero que uma pessoa localize e diga assim, eu posso ler, pastor. E uma outra pessoa pegue o livro de Efésios. Efésios 4, 7 a 13. Por gentileza, lê lá para nós então, 1 Coríntios 12, 8, 10. Segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outra no mesmo Espírito, a fé, e a outra no mesmo Espírito, o dom de curar, a outras operações de milagres, e a outra profecia, a outra discernimento de espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretar. Então os dons são o quê? Diversos. Certo? Então, assim, eu não posso olhar para o pastor Vilmar e dizer assim, esse dom que você recebeu de Deus, a partir de agora eu vou ter também. Porque não é assim. Não é eu que determino. Ele também não pode olhar para mim e dizer assim, pastor João, a partir de hoje você vai ter esse dom que eu tenho. Deus entregou esse dom para ele, certo? E ele vai utilizar esse dom, certo? E eu recebo de Deus outro dom, no caso, ou outros dons, e vou fazer. Então, irmãos, o que é mais importante? É você receber o dom e poder se envolver com as coisas de Deus e fazer a tua parte? Ou você ter um dom, no caso, e ser paparicado por um e por outro, assim, porque o teu dom é especial, porque você... A gente tem que ter cuidado que Satanás, ele se utiliza, né, de umas coisas absurdas, porque coisas absurdas é com ele mesmo, né? Milagres é só com Deus. Quem pode ler para nós agora Efésios 4, Efésios 4, 7 a 13. Que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz,
Quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Ficou claro? Tá bem claro. Duas passagens assim que deixa claríssimo para nós que Deus, ele dá a cada um de nós o dom segundo lhe apraz. O que eu gosto no que a Bíblia fala sempre para nós é o seguinte: você percebe bem direitinho a diferença entre as atividades do Pai, as atividades do Filho e as atividades do Espírito Santo. Você percebe. Só que tem algo maravilhoso que acontece aqui, é que você percebe que os três, que é uma única pessoa, os três trabalham na mesma direção. Em sincronia. E quando nós estamos com Deus nas nossas vidas, no caso, nós na igreja fazemos o quê? Trabalhamos de que maneira? Quando eu chego numa igreja, no caso, eu percebo que tem gente que está com o beicinho torcido e está, né, o coraçãozinho às vezes cheio de raiva, de ódio. Eu peço para Deus: Senhor, ajuda essa pessoa, porque ela está se matando. Ela está se matando. E Deus não vai mudar o esquema de trabalho na obra, que é em harmonia, que é em sincronia, para um outro método. É desse jeito mesmo. E vai até o final assim. Quando os seus discípulos estão ligados a Cristo, quando os dons do Espírito lhes pertencem, olha, presta atenção nessa frase, tá? Até o mais pobre e ignorante deles terá um poder que influenciará corações. O pastor Bulhão pregava super bem ou não? Eu sempre achei ele assim uma pessoa que Deus usou, no caso, deu um dom para que, sabe, tem muita gente até hoje aí marcado aí. E que eu tenho quase certeza, não vou dizer quase, que daí eu tenho certeza que essas pessoas no momento certo virão para cá. Eles virão para cá. Eles não vieram porque o grande conflito, né, o eventos finais deixa bem claro que vai ter o momento certo, mas eles vão vir para cá. Nós vamos trazer muitos outros aqui, viu, irmão Jerônimo? Vamos trazer muitos outros para cá. Mas outros virão, no caso, né, de pregações que homens de Deus fizeram em algum momento e ficou marcado no coração deles. Agora, olha só aqui um detalhe. Deus os faz condutos para a dimanação da mais elevada influência do universo. Como a dotação divina, o poder do Espírito Santo, foi concedida aos discípulos, assim ela será concedida hoje a todos os que a buscarem corretamente. Por isso que a nossa igreja já está há uns anos já trilhando esse passo dos 10 dias de oração, e que agora foi melhorado, né? 10 dias de clamor, no caso, 365 dias de oração. Vê que a gente não começa com tudo perfeito, né? Vai se ajustando, vai melhorando. Por quê? Porque Deus vai colocando pessoas com os seus dons, no caso, e elas vão entrando, né, na igreja e vão nos ajudando a melhorar, né? E aqui diz assim: será concedida hoje a todos a que buscarem corretamente. Só este poder pode tornar-nos sábios
para a salvação e nos habilitar para as cortes celestiais. Cristo quer dar-nos uma bênção que nos torne o quê? Santos. Irmãos, está na hora de nós irmos para a finalização e eu queria contar uma história. As melhores histórias é aquelas que a gente vai vivendo pela vida e vai vendo, né, os acontecimentos e a maneira como Deus trabalha. Tem um distrito chamado Vila Santo Antônio, em Canudos, no Rio Grande do Sul, aqui. Vila Santo Antônio. Um distrito, uma igreja fantástica, Vila Santo Antônio, se tornou central de distrito, enfim. Mas tem uma igrejinha lá, que vários pastores passaram por lá, e eu nem passava pela minha mente que Deus ia me chamar para pastorear, para trabalhar na obra como pastor. E eu cuidava daquela igreja, ajudava eles a comprar terreno, enfim. E eles tinham agora uma bonita de uma igreja, uma bela de uma igreja. E desde a igreja pequena, da menor, eles sempre eram uma igrejinha forte, mas muito forte, bastante gente. Todo mundo fazia uma parte, todo mundo ajudava. Você via ali a diversidade de dons sendo realmente usadas. E quem dirigia aquele grupinho, chamado na época Aeroclube, hoje é a igreja Aeroclube, né? Era um irmão chamado Alfredo, muito amigo meu. Muito amigo meu, assim, eu gostava demais dele. Tinha 5 filhos, os 5 ele, sem ter muito recurso, acertava na escola de Canudos, os 5 estudaram lá, né, na escola adventista, né? E eu sei que aquele cara era uma inspiração para mim. Mas alguns pastores que passaram ali, olharam aquela igreja bonita, com bastante gente, e aquele camarada como diretor, né? Agora a igreja como ancião, primeiro ancião, não tem condições. E os pastores, alguns deles foram trocando. Era só tirar ele da liderança, no caso, ele permanecia na igreja e tudo, mas o povo se sentia tão machucado, tão chateado, tão aborrecido, que o povo não vinha na igreja. Tipo dizendo assim, pastor, o senhor não tinha que ter tirado ele, trazido outro da central, outro de outro lugar. Irmãos, ele falava tudo errado. As palavras, assim, a gente cuida para falar o melhor português possível, né? Mas ele, tadinho, assim, falava tudo assim, sabe? Eu era conhecido por Batista, ali com eles, né? Batista. Você sabe, então ele acrescentava S, tirava R, era uma tortura, assim. Mas, irmãos, ele tinha o dom do Espírito Santo. Ele conduzia uma igreja, no caso, para mais linda e mais forte comunhão com Deus. Os pastores que tiraram ele, no caso, graças a Deus tiveram humildade para entender o seguinte: errei. E entraram em contato com a comissão e tudo e botaram ele de volta. Igreja sempre cheia, sempre lotada. Nunca ele direcionou para ele sempre deixava claro para eles que nós estávamos ali por amor a Jesus. Mas os irmãos, para fazerem, né, uma movimentação para trazer ele de volta, eles pegavam e ficavam em casa, e quando o pastor ia saber lá que visitava, aí verificava que tinham tirado o camarada que tinha um dom especial. Sabe qual é que era o dom especial dele? O carinho, o amor, o jeito. Sabe que jeito é dom também? O jeito. E a igreja não queria ficar sem aquele homem que tem jeito. Sempre lotadinha a igreja, sempre, né, conduziu os filhos na presença de Deus, né, conduziu muitas pessoas aos pés de Cristo, dava estudo bíblico, se envolvia com as pessoas, ia nas casas. E quando tiravam ele, as pessoas diziam assim: não, nós queremos uma igreja com ele, sem ele. E ele estava na igreja, deu para entender isso? Mas eram os dons. Pois não, pastor? A melhor maneira de ganhar qualquer pessoa é através do amor e da amizade. Da amizade. Tive os colegas, eu tenho estudante, filhos de um pastor horroroso de feio. Pregava péssimo, ninguém aguentava os sermões dele. Não tinha oratória nenhuma. E quando a associação queria transferi-lo, os membros chegavam a fazer abaixo-assinado para ele não... Não sei. Nós conhecemos muitas histórias, né? Assim. Entende, irmãos?
Então, assim, nós precisamos entender que os dons são dados por Deus, mas os dons aceitos em nossa vida, eles são conduzidos não por nós, por Deus. Deu para entender isso? Se vocês entenderam isso, nós vamos sair daqui hoje felizes. Certo? Entenderam? Quem dá os dons? Deus. E quem conduz? Deus. Eu só tenho um papel, aceitar o dom, no caso, e me envolver para Deus ir desenvolvendo e fazendo a parte dele. Quero ler aqui a última informação aqui, que diz assim: que o Espírito Santo nos capacite a ser instrumentos eficazes em suas mãos, para que juntos alcancemos a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo, com o tempo, olha só, com o tempo e a prática, poderemos identificar nossos dons espirituais e desenvolver nossas habilidades. Deus deseja nos guiar. Ah, não, mas eu tenho o dom, eu me guio. Cuidado com isso. Deus deseja nos guiar e capacitar a fim de que usemos nossos dons em favor de sua causa. Amém? Vou fazer aqui a última pergunta, então, para nós encerrar aqui. Vou fazer duas perguntas. Quantos sentem que receberam um dom ou dons de Deus? Levanta a mão. Todos. Nenhum de nós tem desculpa. Certo? Olha a pergunta. Tenho certeza que não está vindo da minha mente só. Quantos aqui sentem que quando estão usando este dom ou estes dons, estão fazendo pela guia do Espírito Santo, pela guia de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Amém. Alcançamos o objetivo para esta manhã. É o nosso terceiro dia de clamor, certo? E ainda tem jejum, né? Eu e minha esposa estamos de jejum. Estamos aí lutando, né? Ela já emagreceu tudo que tinha que emagrecer, estou falando para ela, agora para. E eu estou lutando aqui, está uma batalha, mas eu sei que Deus vai dar a vitória. Mas hoje é dia de jejum. Até qual é o horário que vocês vão fazer o jejum aqui? Até as 4 da tarde? Até as 4. Vai aguentar, Jerônimo? O Jandir vai suportar também? As mulheres, elas são mais fortes que nós, né? Pode ter certeza disso. Mas que bom, queridos, que nós entendemos que Deus nos dá os dons, né? O Espírito Santo nos dá os dons e Ele nos conduz com esses dons para fazermos proezas, maravilhas. E tem usado cada um de nós para desenvolvermos esses dons, para que em breve a gente possa ver Jesus voltar. Verei Jesus. Que este seja o teu sonho constante, diário, a cada momento, na presença de Deus. Deus não vai te deixar sozinho jamais. Ele não vai te desamparar. Porque Deus tem todo o poder. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, por Ele ter tanto interesse na nossa salvação. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado aqui pela Igreja de Santa Maria. Senhor, por favor, batiza a cada um de nós com o poder do Teu Espírito Santo. Nos habilite, ó Deus, a usar os nossos dons e que possamos sair de casa em casa, orando com as pessoas, orientando as pessoas, ajudando as pessoas, fazendo amizade com elas, dando o nosso abraço, o nosso amor, o nosso carinho que a gente tem de sobra, a gente tem com tanta facilidade. Nos ajude, ó Pai, a sairmos para fora da igreja e realizarmos essa obra tão importante. Por favor, Pai, precisamos de Ti. Muito obrigado pela maneira como Tu conduz todas as coisas. Usa-nos para a Tua honra e glória, hoje e sempre, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.